fogo ruge, o trovão ecoa. Hoje mergulhamos na lenda de um rei que não apenas governou, mas incendiou a história com seu nome. Xangô, Senhor dos Relâmpagos, o temido e o justo. Um homem que desafiou deuses e homens, que moldou reinos com suas próprias mãos, e cuja fúria transformou o próprio céu em seu aliado. Quem foi Xangô? Como conquistou o trono de Oió? E como sua força e sua justiça ecoam até os dias de hoje? Prepare-se para conhecer a lenda, a história de um orixá que jamais será esquecido. Antes de vestir a coroa de Oió, Xangô buscou os segredos do oráculo. O adivinho lhe soprou palavras de sabedoria. Ofereça ao destino o que lhe é pedido. Búzios reluzentes, 2 galos altivos, 2 galinhas e 2 pombos em voo. Também sua veste deveria entregar, e aos seus presentes deveria ofertar. Xangô ouviu, Xangô obedeceu. Reuniu seu povo, celebrou o sacrifício. Houve fartura, risos e cânticos. O aroma da festa elevou-se aos céus. Então a pergunta ecoou entre os presentes. Quem será nosso rei? Alguém com voz firme respondeu. O homem que nos alimentou e nos acolheu. O nome percorreu os lábios de todos. Afonjá, Afonjá, que seja Afonjá. E assim, o destino se cumpriu. O povo escolheu, e Xangô reinou em Oió. Xangô e seus guerreiros enfrentavam um inimigo cruel, um adversário sem alma, sem piedade. Os homens de Xangô, quando capturados, eram mutilados, torturados até a morte, como se o sofrimento fosse um troféu. Os horrores não tinham fim. Os corpos de seus guerreiros lhe eram enviados em pedaços. Um desafio, uma afronta, um grito de guerra. A dor e a fúria queimavam no peito de Xangô. Desesperado, ele subiu até o alto da pedreira, ergueu os olhos ao céu e chamou por Orumilá. Seu coração rugia como trovão, sua alma ardia como fogo. Segurou firme o axé, seu machado duplo, e golpeou a pedra com toda sua fúria. As faíscas saltaram como serpentes de luz, o ar incendiou-se, e línguas de fogo famintas correram entre os inimigos, devorando sem piedade. O que antes era derrota tornou-se triunfo. Xangô virou o jogo. Xangô venceu a guerra. No auge da ira, ergueu as mãos ao céu e um raio desceu como sentença, aniquilando os chefes do inimigo. Aqueles que ordenaram o massacre. Mas Xangô não era apenas fúria, era também justiça. Os soldados que sobreviveram foram poupados, pois a espada da vingança não é cega para o justo. Desde então, seu nome ecoa pelos séculos. Reis, orixás e homens recorrem a Xangô, o Senhor do Trovão, para julgar disputas, para trazer justiça, para separar o certo do errado, como o machado separa o céu da terra. Xangô era filho de Oraniã, nascido do encontro entre caminhos e destinos. Em suas andanças, Oraniã atravessou em pé, nas terras do povo Tapa. Ali, o rei Elempê, em gesto de honra, ofereceu-lhe sua filha em casamento, uma princesa de nome Yamacê. Dessa união veio ao mundo Xangô, criado sob os céus de sua mãe, em terras que logo conheceriam sua força. Desde menino, já trazia o fogo nos olhos, a tempestade na alma. Comandava um exército de brinquedo, desafiava os medos dos homens, enchia os dias com travessuras e trovões. Mas Xangô nasceu para o mundo. Quando cresceu, partiu em busca de conquistas. Levou consigo seu axé, o machado de lâminas gêmeas, e um saco de couro, onde guardava segredos de fogo, de raio de poder. Chegou à terra de Cossô, mas seu espírito indomável assustou o povo. Não o quiseram como rei, temeram sua fúria, recusaram sua liderança. Ferido pela rejeição, Xangô ergueu os braços ao céu e fez descer seu castigo. Trovões rasgaram os céus, as pedras do raio golpearam a cidade. O medo se espalhou e o povo vencido se curvou diante de sua força. Então os clamores encheram o ar. Cabia-se Xangô, Caô, cabia-se Obá Cossô. Salve sua majestade Xangô, rei de Cossô. A coroa lhe foi dada, o trono lhe pertenceu. E Xangô, o temido e o justo, governou com obras grandiosas, com poder e grandeza. Jamais foi esquecido. Seus súditos, geração após geração, continuaram a entoar seu nome. Cabia-se Xangô, Caô, cabia-se Obá Cossô. Aganju era pai de Xangô, mas nunca haviam se encontrado. O destino os mantivera distantes, como brasas que ainda não se tocam. Aganju era temido, era respeitado, tão seguro de sua força que deixava a porta sempre aberta. Mas ninguém ousava cruzar o umbral, pois sua presença bastava para impor silêncio. Sua casa transbordava em frutos, presentes da terra, do rio, das savanas, pois tudo lhe pertencia. Até que certo dia, um jovem atrevido entrou. Sem medo, sem hesitação. Xangô se serviu das frutas, comeu até se fartar, e depois deitou-se sobre a esteira de Aganju, como se ali sempre pertencesse. Quando Aganju retornou, seu olhar encontrou o estranho descansando, dono de uma tranquilidade insolente. A fúria de Aganju se acendeu. Levantou uma fogueira, atirou Xangô às chamas,
Mas o fogo não o consumiu, pois como queimaria aquele que é feito de fogo? Surpreso, Aganju tomou Xangô nos ombros, correu até o mar e lançou às águas, onde o destino julgaria o forasteiro. Mas das profundezas ergueu-se Iemanjá, mãe que reconhece seu filho em qualquer tempestade. O que fazes, Aganju? Sua voz soou como as ondas. Este é nosso filho, não podes tirá-lo do mundo. Aganju então olhou Xangô com outros olhos. Viu-se refletido nele como um trovão se vê no céu antes de romper o silêncio. A bravura, o fogo, a tempestade na alma, tudo nele era seu. Então Aganju sorriu e disse: Sou o mais forte, o mais valente, mas tu, Xangô, és tão forte quanto eu. Sim, és meu filho, sem dúvida alguma. E ali, sob o céu e sobre as águas, dançaram e cantaram em celebração, pois o sangue do fogo finalmente se reconhecera. Um dia, Xangô se cansou do marasmo da corte. O sangue que lhe corria nas veias pedia movimento, conquista, tempestade. E assim, partiu em busca de novas aventuras. Seu caminho levou a Irê, terras de Ogum, o feroz guerreiro, senhor da forja e do ferro. Lá, Ogum vivia ao lado de Yansan, senhora dos ventos, das tempestades e dos relâmpagos. Xangô admirava o trabalho de Ogum, mas seus olhos inquietos pousavam também sobre Yansan, driblando a vigilância do ferreiro. E Yansan, ardente como o fogo que Ogum moldava, não resistiu ao brilho do olhar de Xangô. O desejo rugiu como um trovão. E um dia, sem olhar para trás, fugiram juntos, como ventania que não pode ser contida. Chegaram ao Ió, onde governava Dadá Jacá, meio-irmão de Xangô, rei de direito, mas de alma pacífica. Dadá permitiu que Xangô o ajudasse no comando, e sob sua força, o reino floresceu. Foi então que Xangô fundou Cossô, terra que seria sua, onde seu nome seria gravado nos ventos. Ali tornou-se Obá Cossô, o rei de Cossô. Mas Xangô nasceu para governar por inteiro. Seu poder crescia, sua presença se impunha, e um dia destronou seu irmão. Tomou para si o trono de Oió, e o povo arrebatado aclamou: Cabia-se Xangô, Alafim Oió Laielua. Salve sua majestade Xangô, senhor do palácio de Oió, dono da terra. Com glória e esplendor ergueu seu palácio onde as muralhas pareciam tocar os céus. Teve mulheres, teve filhos, teve poder. Sempre ao lado de Yansan, sua guerreira dos ventos. Depois veio Oxum, deusa do ouro e das águas doces. E por fim, Obá, ardente como as chamas de seu espírito. Assim reinou Xangô, o invencível, o senhor dos trovões, o rei que jamais seria esquecido. O trovão ainda ressoa, o fogo jamais se apaga. Xangô vive nas tempestades, no brilho dos relâmpagos que cortam o céu. Seu nome atravessou os séculos, marcado pela justiça e pelo poder. Reis se vão, impérios caem, mas Xangô permanece. Seu espírito está na voz dos que clamam por justiça, na fúria dos ventos, no rugido da tempestade. Se essa história te envolveu, deixe seu like e se inscreva no canal. Aqui as lendas nunca morrem, e as vozes do passado continuam a ecoar. E não pare por aqui, há mais uma história esperando por você na tela agora mesmo. Kaukabetsilu Xangô. Axé, e até a próxima.